Olá, pessoal do terceiro ano. Hoje nós vamos fazer as correções das atividades da aula 3, que é referente à segunda lei de Mendel. Então, vamos lá. Na primeira questão, dizia assim: qual é o enunciado da segunda lei de Mendel? A resposta correta é: cada par de alelos segrega-se independentemente de outros pares de alelos durante a formação dos gametas. Então, quando a gente tem os alelos que estão nas células, que são as células somáticas, ou seja, as células que não são os gametas, esses alelos eles vão ser separados de forma independente, ou seja, uma característica não vai depender da outra para formar os gametas, que é o óvulo e espermatozoide. Na segunda questão, imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal, que tem o genótipo Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, casa-se com um homem de olhos claros e míope, com o genótipo Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, ou seja, onde eu tiver no genótipo esse gene, esse alelo dominante, eu vou ter essa característica que é dominante. Marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Então, assim, qual é o genótipo da mulher? Quais são os alelos dela? É o Czão, Czinho, Mzão, Mzinho. E o fenótipo, ou seja, as características observáveis, são os olhos escuros e a visão normal. No homem, o genótipo é Czinho, Mzinho, Mzinho. E o fenótipo, que são as características observáveis, olhos claros e míope. Então, a gente vai ter aí quais são as possibilidades nessa questão. Sempre que eu tiver o genótipo Czão, Czão ou Czão, Czinho, eu vou ter olhos escuros. Quando eu tiver Czinho, Czinho, olhos claros. Quando eu tiver o genótipo Mzão, Mzão ou Mzão, Mzinho, eu tenho visão normal e Mzinho, Mzinho, míope. Então, a gente vai fazer o cruzamento desses dois indivíduos, do genótipo do homem e do genótipo da mulher. Então, esse primeiro genótipo aqui é o da mulher e o segundo é o do homem. Quais são os gametas que eu posso formar aqui? Então, lembrando que para formar os gametas, eu vou usar um par de cada alelo. Então, nesse aqui, eu tenho 4 possibilidades: Czão, Mzão, Czão, Mzinho, Czinho, Mzão e Czinho, Mzinho. E no homem, como ele só tem 2 tipos de alelo, eu só posso formar um tipo de gameta, Czinho e Mzinho. Então, aqui a gente faz a junção, né? Nesse primeiro quadrado, eu vou juntar esses alelos da mulher com esses alelos do homem, e assim sucessivamente. Então, eu tenho essas 4 probabilidades do cruzamento desses dois indivíduos. Nessas 4 probabilidades, eu vou ter indivíduos que têm olhos escuros e visão normal, olhos escuros e míope, olhos claros e visão normal, olhos escuros e míope. Mas a questão pediu para a gente o quê? Qual era a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal? Então, aí a gente vai ver que dessa possibilidade que eu pedi, que eu quero na questão, eu só tenho uma, dentre essas 4. Então, eu tenho 4 possibilidades, mas só uma serve para mim. Então, a resposta certa é 1/4 ou 25%. Na próxima questão, dizia assim: em determinada raça animal, a cor preta é determinada pelo alelo dominante Mzão e a cor marrom pelo alelo Mzinho. O alelo Bzão condiciona padrão uniforme. E Bzinho, presença de manchas brancas. Esses dois pares de alelos autossômicos segregam-se independentemente, a partir do cruzamento de Mzão, Mzinho, Bzinho, Bzinho, com Mzinho, Mzinho, Bzão, Bzinho, a probabilidade de nascer um filhote marrom com manchas é. Então, a gente primeiro tem que entender quais são as características da questão, vamos dizer assim. Se eu tiver os alelos Mzão, Mzão ou Mzão, Mzinho, eu vou ter um indivíduo de cor preta. Se eu tiver o genótipo, aqui ficou errado, pessoal, perdão. Se eu tiver o genótipo Mzinho, Mzinho, eu vou ter, se as duas letras forem minúsculas, eu vou ter um indivíduo com a cor marrom. Se eu tiver um genótipo Bzão, 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 Bzinho, eu vou ter um indivíduo uniforme sem manchas, por exemplo, esse todo preto ou então esse todo marrom, ele não tem manchas.
Se eu tiver o genótipo Bzinho, Bzinho, que aqui de novo ficou errado, ou seja, as duas letras minúsculas, eu vou ter um indivíduo com manchas brancas. Então, ele pode ser preto de mancha branca, ou ele pode ser marrom de mancha branca. Então, eu tenho essas possibilidades dentro da questão, de acordo com o que a questão me disse, certo? Aí, o cruzamento que ele quer é o cruzamento desse indivíduo. Mzão, Mzinho, Bzinho, Bzinho. Aqui era um M também. E Mzinho, Mzinho, Bzão, Bzinho. Aí ele quer saber desse cruzamento, qual é a probabilidade de nascer o indivíduo marrom com manchas brancas. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, eu posso formar dois gametas. Eu posso formar o gameta Mzão, Bzinho e o gameta Mzinho, Bzinho. Lembra que eu não repito os gametas durante a formação, certo? Isso não acontece, eu não vou repetir os gametas. E esse indivíduo aqui também pode formar dois gametas. Ele pode formar o gameta Mzinho Bzão e Mzinho Bzinho. Então, desse resultado desse cruzamento, eu só vou ter um indivíduo que vai ser marrom de manchas brancas, que é esse aqui, Mzinho, Mzinho, Bzinho, Bzinho. Por quê? Se eu tenho um alelo dominante, Mzão, ele vai ser preto. Então, esse é preto e esse é preto. Então, já não serve para mim. Esse aqui é marrom, mas ele não é com manchas. Ele é totalmente marrom. Por quê? Porque tem um alelo dominante Bzão. Então, a resposta dessa questão é 1/4 ou 25%. Próxima questão. O cruzamento entre duas linhagens de ervilhas, uma com sementes amarelas e lisas e outra com sementes amarelas e rugosas, originou 800 indivíduos. Quantos indivíduos devem ser esperados para cada um dos fenótipos obtidos? Então, eu tenho aí as ervilhas que são amarelas e lisas, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, e amarelas e rugosas, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E eu vou fazer esse cruzamento. Então, esse primeiro indivíduo aqui, ele vai poder gerar 4 gametas, 4 tipos de gametas. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Esse outro aqui vai poder formar 2 gametas, Vzão, Rzinho e Vzinho, Rzinho. Aí eu vou ter esses resultados aqui. Desses resultados, ele quer saber assim, ó, quantos indivíduos devem ser esperados para cada um dos fenótipos obtidos. Então, fenótipo, eu vou observar só a característica que é observável, ou seja, se é amarelo, se é verde, se é lisa e se é rugosa. Então, vamos lá. Desse cruzamento aqui, eu vou ter 3 indivíduos que têm as características das ervilhas amarelas e lisas. 3 indivíduos que têm as características amarelas e rugosas. Um indivíduo que tem a característica verde e lisa, e um indivíduo que tem a característica verde e rugosa. No total, eu tenho 8 indivíduos. Como ele falou na questão, aqui, na verdade, no total, eu tenho 8 possibilidades. Mas como ele falou na questão em 800 indivíduos, e 8 e 800, eu apenas vou acrescentar os zeros. Então, por exemplo, se eu tenho 3 que são amarelas e lisas, eu só vou acrescentar os 2 zeros. Então, eu vou ter 300 indivíduos amarelos e lisos, 300 indivíduos amarelos e rugosos, 100 indivíduos verdes e lisas, 100 indivíduos verdes e rugosos, certo? E na quinta questão, ele diz assim: na espécie humana, a miopia e a habilidade para a mão esquerda são caracteres condicionados por genes recessivos que se segregam de forma independente. Um homem de visão normal e destro, cujo pai tinha miopia e era canhoto, casa-se com uma mulher míope e destra, cuja mãe era canhota. Qual a probabilidade de esse casal ter uma criança com fenótipo igual ao do pai? Ou seja, ele quer saber qual é a possibilidade dessa criança ter a visão normal e ser destro. Então, primeiro a gente vai ver assim. Quando eu tiver um indivíduo, Mzão, Mzão, ou Mzão, Mzinho, ele tem a visão normal. Mzinho, Mzinho é míope. Por quê? Porque sempre que eu tiver o alelo dominante, eu vou aparecer com a característica da visão normal. Czão, Czão ou Czão, Czinho, ele é destro, ou seja, ele escreve com a mão direita. Se for os dois recessivos, Czinho, Czinho, ele é canhoto. Então, ele está dizendo que a mulher é míope e destra, certo? Mas se ela é míope, ela só pode ser Mzinho, Mzinho. Porque na questão ele não deu o genótipo, ele só deu o fenótipo do casal. Mas ele está dizendo que ela é destra. Se ela é destra, ela pode ser
Cesão, cesão ou cesão, cesinho. Como é que eu vou saber a diferença? Pela informação a mais que ele me deu. Qual foi a informação a mais que ele me deu? Que a mãe dessa pessoa era canhota. Se você herda um par de alelos do seu pai, um alelo do seu pai e um alelo da sua mãe para formar o seu par de alelos, e a mãe dela era canhota, ou seja, a mãe dela era Czinho, Czinho, obrigatoriamente ela tem que ter um alelo recessivo. Então, o genótipo dessa mulher é Mzinho, Mzinho, Czão, Czinho. O homem, ele está dizendo que é de visão normal e é destro, mas ele me está dando a informação o quê? Que o pai dele tinha miopia e era canhoto, então a mesma coisa. Se ele tem a visão normal, ele pode ser Mzão, Mzão ou Mzão, Mzinho. Mas se ele está me dizendo que o pai dele tinha miopia, ou seja, o pai dele era Mzinho, Mzinho, ele tem que ter um M minúsculo, porque veio do pai dele e o outro veio da mãe. Se ele está dizendo que esse homem é destro, mas o pai dele era canhoto, ou seja, o pai dele era Czinho, Czinho, obrigatoriamente ele tem que ter um alelo recessivo que ele herdou do pai dele. Então, aqui é o genótipo do homem e aqui é o genótipo da mulher. Vamos fazer esse cruzamento. Então, quando eu faço aqui o cruzamento do genótipo do homem e do genótipo da mulher, eu vou ter essas 8 possibilidades. Só que dentro dessas 8 possibilidades, eles, na questão, só quer saber qual é a probabilidade da criança ter um fenótipo, ou seja, igual do pai. O pai é como? O pai é de visão normal e destro. Então, desses 8 que tem aqui, somente 3, que são esses aqui, é uma pessoa de visão normal e destra, porque esse são míopes, porque é Mzinho, Mzinho, então não me interessa na questão. E esse aqui é Czinho, Czinho, é canhoto, então também não interessa, porque eu preciso que seja visão normal e destra. Então, ou seja, dessas 8 possibilidades aqui, 3 servem para mim. Então, a resposta é 3/8, tá? Espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo para tirar as dúvidas, tá bom? Obrigada.